Olá, meu nome é Guaraci Araújo e este é o 38º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Muitas vezes aqui no guia e também em outras intervenções que eu faço, eu tento sublinhar a diferença entre o extremismo de direita e o conservadorismo. Eu andei recentemente fazendo umas leituras, lendo particularmente um autor que eu gosto muito, que é o grande romancista alemão Thomas Mann. E o Thomas Mann, além de romancista, vivenciou acontecimentos históricos muito importantes, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em particular. Thomas Mann foi um dos maiores inimigos do campo da literatura do nazismo, e isso torna a posição dele particularmente interessante para nós. Uma outra razão pela qual a posição dele é interessante, a maneira como ele percebia as coisas interessante, é que o Thomas Mann, por um bom tempo da sua vida e carreira, apresentou visões, pontos de vista conservadores. E isso apresenta para a gente uma possibilidade legal, dá para a gente uma possibilidade legal, a de diferenciar num autor como Thomas Mann o conservadorismo do extremismo de direita a partir de uma série de pontuações que o autor faz que são muito claras. Basicamente, Thomas Mann nos sugere que existe uma diferença decisiva entre o conservadorismo e o extremismo, na medida em que ele nos sugere que os extremistas são dogmáticos e que os conservadores são irônicos. Por que isso é importante? Thomas Mann nos sugere o seguinte: o extremista não consegue lidar com os conteúdos que ele assume, as ideias que ele assume, as teses que ele defende e que os motivam a agir, ele não consegue ter uma autoconsciência reflexiva a respeito disso. Ele segue aquelas coisas, os mandamentos, vamos dizer assim, o discurso político extremista de direita, de uma forma dogmática, ou seja, ele não admite exceções, variações, descumprimentos de princípios básicos, etc. Ele trata posições políticas como dogmas, no sentido quase religioso, no sentido de não poderem ser questionados. Enquanto isso, um conservador, nos propõe Thomas Mann, é capaz de avaliar os limites de todas as pretensões ideológicas. Um conservador é capaz de avaliar, ironicamente, um progressista, um esquerdista, ele é também capaz de avaliar, ironicamente, um liberal. E, diga-se de passagem, Thomas Mann faz nas suas obras. Mais do que isso, um conservador é capaz de avaliar reflexivamente as suas próprias posições e reconhecer que essas posições têm limites, reconhecer que essas posições têm contrassensos e problemas. E é exatamente isso que nós percebemos na obra do Thomas Mann, em uma parte muito grande da obra dele. Um conservadorismo irônico. O que quer dizer isso? Quer dizer uma posição na qual o autor pretende ter uma consciência reflexiva sobre todas as ideologias. Ele tem uma posição, uma escolha. Ele se posiciona num campo conservador, mas ele reconhece que todas as posições políticas possíveis são posições que têm problemas. Ele não absolutiza sua posição, e sim a trata como algo que pode ser objeto da sua reflexão e crítica, inclusive. Esse tipo de consciência reflexiva nós encontramos em liberais, nós encontramos em social-democratas, esquerdistas de modo geral, e nós encontramos em conservadores também, como o próprio Thomas Mann, um dos maiores ironistas da literatura em todos os tempos, um escritor que baseava sua obra num senso de ironia muito profundo e numa tentativa de demonstrar muito recorrentemente as contradições de todos os pontos de vista políticos, que não são perfeitos. Essa percepção da imperfeição dos pontos de vista políticos é o que diferencia muito fortemente um conservador de um extremista de direita. Um extremista de direita tende a assimilar os conteúdos como verdades mais ou menos evidentes que não cabe questionar.
E isso, claro, marca uma diferença importante em relação à capacidade reflexiva de conservadores. É por isso que, tipicamente, conservadores nos mostram reflexões mais inteligentes, mais lúcidas e, sobretudo, mais autorreflexivas do que extremistas de direita são tipicamente capazes de fazer. O extremismo de direita tipicamente se apresenta para nós de forma panfletária, de forma publicitária, em resumo, de forma antirreflexiva. Bom dia.